E o filme de hoje, aqui no Sites by Ariel, trata do assunto ufologia. Eu já vou adiantar para você que talvez você tenha que gostar deste assunto para gostar deste filme, tá certo? Eu sou fã do assunto ufologia, portanto me deliciei com este filme que é bem antigo, lá do ano de 1977, meu amigo. O que nos faz também, que torna necessário certos detalhes para você analisar um filme, né, como este. Bom, dito isto, vamos trazer o nome do filme, então. Esse filme é do Steven Spielberg, né, um dos primeiros filmes dele, antes dele se tornar o mago do cinema, como eu já citei aqui em outros filmes dele, né. O filme se chama Close Encounters of the Third Kind, ou no português seria Encontros Próximos do Terceiro Grau. Ou como ficou no Brasil, né, Contatos Imediatos de Terceiro Grau. Antes de começar a contar o filme, vamos descobrir o que é contato imediato definido por graus, né? Talvez você não saiba desta informação. Primeiramente, contato imediato, né, é o encontro com um fenômeno ufológico, ou a relação, né, entre humanos e extraterrestres. Lembrando que OVNI, né, o termo OVNI não quer dizer necessariamente um ET voando, né? OVNI é qualquer objeto voador não identificado. Se a pessoa viu um avião e não sabe que é um avião, esse avião vira um OVNI, certo? Os especialistas, então, classificam os contatos com os humanos, né, em graus, conforme o que eu vou te trazer aí, do 0 até o grau 5º, né, até 5 graus. Vamos lá. O filme trata do terceiro grau, né? Eu vou citar todos eles aí para você. O grau 0 é a observação do OVNI a grande distância, né? Foi o que teria acontecido com a cantora brasileira Tiazinha, né, a Susana Alves. Lá em 2001 ela divulgou um vídeo de um suposto disco voador, né? Na verdade era um dirigível da Goodyear com publicidade. O contato imediato de primeiro grau é a observação realizada a curta distância, né, que permite captar alguns detalhes do OVNI, como janelas, né, pontos de luz, anexos e outros. O contato imediato de segundo grau ocorre quando o OVNI pousa ou sobrevoa em um determinado local, deixando indícios fortes da sua passagem, como vegetação queimada, marcas no solo, fragmentos, além de provocar perturbações em pessoas e animais. O contato imediato de terceiro grau, que é o tratado neste filme que eu vou trazer na sequência para você, é quando é possível observar, né, tripulantes do OVNI, dentro ou fora dele, sem que haja, no entanto, qualquer tipo de comunicação com eles. Aqui dá para até já citar o filme, né, ou a visão do tripulante acontece mais no final do filme. E existe comunicação entre eles, né? Então não ficou meio estranho. Mas enfim, o contato terceiro grau é esse. Quando é possível observar os tripulantes sem que haja então o contato, a comunicação, melhor dizendo, entre eles. O contato imediato de quarto grau ocorre quando, além da observação de tripulantes do OVNI, há algum tipo de comunicação, né? Palavras, gestos, telepatia com os seres, né? Como se pôde ver no filme ET do Steven Spielberg, filme esse que já está aqui no site by Ariel. E o último contato é o contato imediato de quinto grau, é o contato mais íntimo, né, entre humanos e extraterrestres. O observador chega a entrar no OVNI voluntariamente ou não, né? Se for à força, fica caracterizado um sequestro, chamado na ufologia de abdução. A cantora brasileira Elba Ramalho afirma ter sido abduzida várias vezes, né? Há muitos relatos no mundo de abdução e avistamento de OVNIs. Claro que muitos não são reais, outros ficam na imaginação sua. O fato de acreditar ou não, imaginação, e no fato de você acreditar ou não. Cada um tem livre-arbítrio, ninguém provou ainda que eles existem. Mas enfim, tem muita coisa aí ao redor do mundo sobre isso. Inclusive outro detalhe, perdão pela ignorância, se eu estiver sendo errado, apenas gosto do assunto, não sou nenhum estudioso no termo OVNI, mas existe contato imediato de quinto grau também nesse filme, pois os humanos entram dentro da nave, enfim, né, saem dela depois. Então, enfim, o filme se chama Terceiro Grau, mas tem outros graus também aparecendo. Dito isto, trazendo então, depois de trazer a você o que são os contatos imediatos, que são divididos em graus, vamos contar o filme então. Esse filme que foi marcante para a época, né, 1977, lá nos Estados Unidos foi lançado este filme, local também de muitos relatos ufológicos. Sinopse, vamos à história. No deserto de Sonora, o cientista francês, convidado principal da conferência Mons Aureal,
o Claude Lacombe e seu intérprete americano David Laughlin, junto a alguns pesquisadores científicos do governo, descobrem um esquadrão de aviões da Segunda Guerra Mundial. Os aviões estão intactos, né, e em perfeitas condições operacionais, mas não há sinal dos pilotos, né? Ou eles encontram aviões novos, né, datando de muitos anos atrás, então algo muito estranho. Inclusive eu confesso que quando comecei a assistir o filme, eu achei que ele iria seguir uma trajetória diferente do que a trajetória que realmente aconteceu no filme. Então me surpreendeu nesse sentido, né? Achei que eu viria um tipo de filme e acabei vendo outro. Seguindo aqui com a sinopse, mais tarde, então, no controle de tráfego aéreo de Indianápolis, um controlador escuta duas aeronaves quase colidirem em pleno ar com um OVNI, né? À noite, em Indiana, um garoto de 3 anos de idade, chamado Barry, é acordado pelos seus brinquedos que passam a funcionar sozinhos. Fascinado, ele sai da cama e corre para fora de casa, forçando sua mãe, né, a correr atrás dele. Enquanto isso, durante um blackout elétrico, né, próximo dali, o eletricista Roy Neary sofre um contato imediato de 3º grau numa rua escura, né, e vazia, e depois testemunha uma perseguição policial a OVNIs. Roy se torna fascinado, né, por OVNIs a partir daí, para o aborrecimento da sua esposa, né, a Ronnie. Ele também fica obcecado com a imagem de uma montanha que surge em sua mente e passa a fazer modelos dela em casa. Na verdade ele pira, né, ele fica pirado, completamente maluco com tudo que ele viu, acaba sendo demitido do trabalho e a sua vida a partir daí passa a ser basicamente voltada para esse encontro OVNI que ele teve. Outras pessoas também tiveram a mesma imagem, também viram as naves voando e a partir daí tiveram a mesma imagem desta montanha, né? O que faz todos eles irem para o mesmo local. A montanha está apenas na imaginação deles, mas eles descobrem que essa montanha é real e na sequência do filme descobrem também que alguns deles descobrem que os militares estão realizando testes naquela montanha, né? Fato esse que é muito citado lá nos Estados Unidos. Muitos acusam o governo norte-americano de não contar a verdade para seu povo. Mas enfim, aí já é ficção, aí já depende de você acreditar nisto ou não. Vou parar por aqui a sinopse, você tem que assistir então o filme para verificar a sequência desta obra cinematográfica. Vamos lá aos detalhes técnicos do filme, lançado então lá nos Estados Unidos em 1977, né? Respeito aos mais velhos, hein? 77. 137 minutos, é bem longo o filme. Direção do Steven Spielberg, o grande Steven Spielberg. Elenco principal, o ator Richard Dreyfuss, né? Ele que é o ator principal deste filme. O gênero ficção científica, né? Lançado nos Estados Unidos em 16 de novembro de 77, no Brasil chegou no ano seguinte, 27 de fevereiro de 1978. Inglês e francês são os idiomas oficiais. O orçamento dele foi 20 milhões de dólares e arrecadou, olha só, 337 milhões. Portanto, um sucesso com certeza do cinema naquela época. Fatos positivos e negativos, né, que eu vou destacar aqui para você. Olha, fatos negativos encontrei muito poucos, hein? Filme bem feito realmente, para a época. E os 2 fatos negativos que eu vou citar aqui são bem pequenos, né? Não deixam margem nenhuma para alguém criticar o filme por esses 2 quesitos. Um dos pontos negativos é uma cena, né, que eu percebi, né? Claro que você assistiu o filme várias vezes, você provavelmente vai encontrar outros pontos negativos. Eu assisti apenas uma vez, esta é a primeira vez que eu assisto este filme, eu pude perceber em uma determinada cena lá, onde uma criança, né, que está no colo da sua mãe, se eu não me engano, ela olha para a câmera em vez de olhar para o evento UFO, que todos os outros estão olhando, né? Então é um defeito que passou despercebido durante as filmagens. E o outro ponto negativo, a mãe, né? A mãe do guri que eu citei agora há pouco, do Barry, né? Muito descuidada com o seu pequeno, né? Que mãe descuidada, não faça isso você, mamãe. Você cuide sempre bem dos seus filhos pequenos, tá certo? Pontos positivos do filme, aí tem vários, né? Ponto positivo, a questão das pessoas, né? Que é bem relatado isso no filme. As pessoas que afirmam ter visto algo diferente, né? Essas pessoas, no caso do filme, OVNIs e ETs, né?
e essas pessoas acabam sendo desacreditadas pelas outras pessoas e também pelo governo. Isso é um fato citado no filme que realmente é muito comum, né? Quantos de vocês aí que me ouvem nesse momento iriam acreditar na história contada por alguém? Ah, eu vi um OVNI. Você iria acreditar? Eu vi um ET, eu fui abduzido. Você acreditaria? A maioria não, né? A maioria das pessoas com certeza não acredita, e isso é bem relatado neste filme. Inclusive não estou dando minha opinião aqui se eu acredito ou não, né? Eu realmente, como disse já num outro filme, eu acredito que exista sim vida. A chance de existir vida fora do nosso planeta é enorme pelo tamanho que é o universo. É bobagem você acreditar que é impossível ter vida fora daqui, porque nós somos um grão de areia e o resto me arrisco a dizer que é maior do que o planeta Terra. Se nós somos um grão de areia, o resto, em comparação, é muito maior que o planeta Terra. Então tem muita coisa aí fora, e pela distância, né, realmente é difícil saber se algum dia vamos conseguir descobrir, trazer esta resposta que deixa a humanidade inquieta há muitos milênios, né? Estamos ou não sozinhos? Enfim, seguindo, mais pontos positivos. As naves voando, hein? Elas convencem muito bem, hein? Muito bem feitas as cenas de voo das naves, principalmente no início do filme, no meio do filme. Ali é perfeito, eu não vi defeito nenhum. No final você acaba percebendo um pouco que as naves foram colocadas ali, né? Mas mesmo assim, muito bem feitas todas as cenas das naves voando aí nesse filme. Por falar em nave, a nave final, a nave que aparece no fim, meu amigo, que espetáculo aquela nave, hein? Muito bem feita. Parabéns aí à produção deste filme. Espetacular aquela nave feita que aparece no final do filme. Também, outro detalhe positivo do filme, a técnica que o Spielberg usou neste filme. Inclusive, lendo por aí, eu percebi que essa técnica foi usada também no filme Tubarão. O Tubarão é um filme que eu assisti lá na minha infância, mas realmente eu tenho muito pouca lembrança dele. E estou curioso, vou assistir meio logo esse filme e trazer para você, tá certo? Tem vários filmes do Tubarão também, do Spielberg, se eu não me engano foi o primeiro filme de sucesso dele, né? Então com certeza vale a pena assistir. E a técnica que ele usa, né, que usou então nos filmes do Tubarão e também neste Contatos Imediatos Terceiro Grau, é a questão de abordar o efeito causado pelo fato, e não o fato em si, né? Ele não aborda muito a questão extraterrestre, sim o efeito que isso causou nas pessoas que viram, né? Isso é muito bem abordado, as pessoas ficam malucas, ficam loucas, né? Querem descobrir a verdade a todo custo, né? Isso é muito bem relatado neste filme, vale realmente a pena você assistir. Já vou abrir minha nota aí, né? Nota positiva, com certeza, para este filme que é antigo, né? 77. E para fechar, o último ponto positivo, a trilha sonora, né? Principalmente a conversa entre os humanos e os OVNIs, né? Via música, né? Os humanos imitam a música que vem da nave e aí acontece algum tipo de comunicação que faz os OVNIs se aproximarem. Muito bem feita, muito legal essa trilha sonora utilizada no filme. Então tá aí, pontos negativos, positivos, ficha técnica, sinopse. E vamos fechar então com a nota, né? Nossa tradicional nota. Lembrando que eu dou 6 estrelas quando o filme entra para o hall dos meus favoritos. Dou 5 estrelas quando o filme é bom, quando ele me prendeu do começo ao fim. Eu dou 5 estrelas. E 4 estrelas para baixo quando tem algum defeito grave aí que talvez tenha tornado o filme monótono, né? Esse filme aqui é mais ou menos como um outro filme que eu trouxe aqui no site. É o típico filme que eu poderia dar um 4,5, né? Se tivesse essa nota. Como não, tem momentos assim, pequenos momentos um pouco monótonos, né? Mas a 90% ou mais do filme é realmente espetacular, é muito bom. Então, eu vou puxar para cima essa nota, vou dar 5 para ele. Realmente eu assisti do começo ao fim, apesar de longo, né? Eu assisti do começo ao fim, é um filme realmente muito bom. Bom, quem sou eu para dizer que não é bom se na época ele foi campeão de bilheteria, né? Foi muito assistido, é do Spielberg, é um filme realmente espetacular, né? Mas eu não estou aqui para seguir a crítica da época e sim para dar a minha opinião, o que eu achei do filme. E a minha opinião é essa, nota 5, um filme bom de assistir, mas como eu disse no começo, talvez você tenha que gostar do assunto ufologia para gostar do filme como eu gostei, tá certo? Um abraço e até o próximo.